Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais episódio de Copa do Mundo. Sejam todo mundo bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse vídeo canal. Já peço de antemão pra você se inscrever no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Já é o botão de hypar, cara. Hype esse vídeo, me ajuda demais. Estamos fazendo a cobertura da pós-partida de cada jogo da Copa do Mundo. Hoje vamos falar nesse vídeo. Eu vou colocar os três, né? Então vocês estão vendo esse vídeo só na quarta-feira. Então eu não vou publicar esse vídeo separado, né, como eu fiz das outras vezes, até porque eu vou publicar tudo de uma vez só. Eu acho que é mais fácil também, mais simples também de eu resumi-la. Bom, vamos falar dos jogos que tem hoje, né? Vamos falar dos jogos de Noruega e a Costa do Marfim, Suécia e França, e depois Equador e México. Vocês estão vendo aqui no capítulo, vocês podem acompanhar aqui a jornada de cada análise. É só vocês virem ou aqui ou tá tudo na descrição, e também nas nossas redes sociais estão todas na descrição, seja TikTok, seja Instagram, seja também o Mundo da FM, o blog onde a gente fala sobre Fórmula 1, futebol alternativo e qualquer outra situação, música, qualquer outra situação no mundo da bola. Que bem, gente, vamos falar desse Noruega 2, Costa do Marfim 1. Um jogo bastante truncado, um jogo onde a gente define basicamente quem a gente vai enfrentar no domingo. Né? A Noruega venceu por 2-1. É um jogo bastante forte no primeiro tempo, não necessariamente de grandes chances, de grandes oportunidades. É claro que elas acabaram surgindo, principalmente nesses finais, né, das partidas. Não foi necessariamente um jogo de muitas tentativas criadas, mas muito jogo trabalhado, né? Quando a gente olha muito nesse esquema do 4-3-3 colocado pelo técnico Solbakken, né? Coloca o Nyland no gol, o Pedersen, o Ayer, o Liskaskin e o Wolf na linha de defesa, na linha já titular de defesa. Teve muitos problemas, né? No último jogo poupado por conta, por conta de lesão. Odegaard, Berg e Sanderberg, então você tira um meio-campista, né, como pode ser o Alsner, e coloca mais um jogador no ataque, né, o Nusa que vinha no ataque, mas não necessariamente como titular, o Sorló e o Haaland na frente, dois pilares, né, duas paredes e duas forças motrizes da Noruega, mas um time da Noruega também um pouco muito frágil, né, principalmente também nessa falta de ficar com a bola. Não é uma seleção que fica muito com a bola e não consegue trabalhar muito bem pelo meio de campo, e aí já é um bom sinal para o Brasil também. A Noruega tem muita dificuldade quando a gente fala sobre bola trabalhada no meio de campo. Se você não tiver um passe ali do Berg ou do Odegaard mais apurado, é uma Noruega que se quebra toda em duas, né? Você tem uma Noruega pré-defesa, que aí você tem jogadores de muita velocidade que o Brasil pode aproveitar, como é o caso do Vini, do Ryan, para cima de jogadores como o próprio Wolf ou o próprio Pedersen. Vai acabar sofrendo muito com o Vinícius, muito com o Vinícius. O Vinícius tem muita chance de passar por cima. E é curioso, né? É um adversário que a gente nunca venceu na nossa história. Então, Brasil e Noruega tem um quesinho a mais do que seria normalmente um jogo normal de oitavas de Copa do Mundo, né? Acho que é um jogo com um quesinho muito a mais e muito interessante também pra gente ver e interpretar, né? Pra gente saber o que vai acontecer também. Do outro lado a Costa do Marfim veio no seu tradicional 4-1-4-1, né? Fofana, Konan, Agbo, Kwasunu e Due, Sangaré no volante para trazer essa ligação. Inaului e Kessie, Diomande, Pepe e Boni lá na frente, né? A gente via, por exemplo, uma Costa do Marfim que até conseguia trabalhar muito essa bola, né? Conseguia ficar muito mais com a bola, mas pouco objetiva nesse primeiro tempo, né? Conseguia chegar, principalmente nesse meio de campo, né? A perda de meio de campo por parte da Noruega fez com que Sangaré, Kessie e Naului conseguisse dominar muito dessas jogadas, e muitas dessas jogadas onde normalmente partiria dos pontas para o meio, partiu do meio para os pontas. Eu acho que foi um ponto interessante que a Costa do Marfim conseguiu fazer. É claro que quem faz o primeiro gol é a Noruega, mas a Costa do Marfim conseguiu se projetar bastante dentro dessa proposta, né? É claro que acabou tomando um gol numa jogada individual sensacional do Nusa, onde ele parte nesse 1 contra 1 e faz o gol. Então você tem um momento, e aí você cria um momento de desespero, né? Onde a Noruega até consegue chegar mais vezes e quase fazer o segundo gol, seja com o Sorlot, seja com o Haaland ali no cruzamento de escanteio. Mas aí depois você tem uma volta até o final do primeiro tempo,
que a Costa do Marfim consegue dominar as ações um pouco mais e consegue terminar pelo menos num saldo não tão negativo quanto, né? Claro, tava perdendo, volta para um segundo tempo com um pouco mais de imposição, mas ao mesmo tempo um pouco truncadinho também, né? É claro que a Noruega não tentou tanto quanto poderia tentar. É um jogo de muitas poucas oportunidades, principalmente nesse começo do segundo tempo, até a parada técnica, né? Uma Costa do Marfim dominando bastante, chegando no gol da seleção da Noruega com muita facilidade, principalmente quando a gente vê Diomandé e Nicolas Pepe que sai dessas pontas para tentar atacar muito infiltrado pelo meio, e aí é um ponto de muita coragem por parte, né, do técnico da Noruega, é fechar essas pontas e conseguir contornar essa partida e tentar fechar também o meio, né? Fechar um pouco mais o quanto der. Acabou não conseguindo, principalmente numa jogada onde parte dessa ponta até o meio e faz o gol o Diallo, num excelente jogadinho trabalhado, num 2. Mas quem tem Haaland tem tudo, né? E aí é o principal problema que o Brasil vai acabar enfrentando, né? Erling Haaland. Mas claro, se ele não for acionado, ele acaba também não sendo nenhum problema de maneira geral. É que nesse caso, a Costa do Marfim deixou, deu muito mole. Aí você tem uma grande partidaça do Odegaard, onde ele consegue encontrar esse passe mais apurado, consegue quebrar essas linhas, e aí faz o passe pro Haaland, que faz um gol meio culposo, né? Um gol meio sem intenção de marcar, mas acaba fazendo o gol, classifica a Noruega para as oitavas de final, vai enfrentar o Brasil. A gente nunca venceu a Noruega na história, uma das seleções que a gente nunca venceu. Mas tudo tem a primeira vez e a primeira vez é bastante lindo também, né? Espero que a gente vença. Acho que é um adversário, dentre os dois, o mais previsível e o mais. Não necessariamente mais fraco, não vamos falar que é mais fraco, mas o mais previsível. Acho que essa é a melhor palavra que podemos dizer contra o Brasil. O meu voto nesse caso vai ficar com o Odegaard. Acho que ele produziu bastante, né, não só na assistência, mas também de muitas chances criadas, muito toque de bola, muita dinamicidade que ele traz desse meio campo da Noruega. Então, por exemplo, se você conseguir anular principalmente três jogadores principais, né? Você conseguir anular Odegaard, o Haaland, consequentemente também, e também o próprio Musa, eu acho que você perde a Noruega perde bastante mobilidade, né? E aí vai acabar sendo um adversário um pouco mais fácil para a seleção brasileira de maneira geral. Meus amigos, vamos falar desse apoteótico que é Mbappé. A França vence a Suécia de uma maneira bem protocolar, podemos dizer assim, né? Vence por 3-0, vence de maneira bem tranquila, jogando de forma. Tirando antes da parada, né? Antes da primeira parada, de maneira bem um pouco mais difícil, né? A Suécia tentando retardar um pouco mais o jogo, tentando colocar um jogo um pouco mais travado, né? Tentando principalmente tirar essas ações ofensivas por parte dos pontas da França, né? Ou seja, o Olise, o Dembélé, o próprio Mbappé também, e o próprio Barcola, podendo atrasar um pouco mais essas jogadas e tentou resistir o máximo que deu, mas infelizmente, né, para a própria Suécia, até o final do primeiro tempo, o Mbappé já fez o seu gol. O Mbappé, ele é o maior artilheiro da história. Opa! Ai, meu Deus. Eu tô gravando isso faltando 2 minutos pro fim dos 90 minutos. Então, o gol pode acabar saindo. O Gyökeres acabou de perder um gol. Mas, enfim. É uma seleção francesa muito dominante. É a melhor seleção da Copa do Mundo. É a seleção mais equilibrada. Ela tá do outro lado da chave. Ela possivelmente será a finalista, a não ser que assim, alguma tragédia aconteça. Mas a França é candidata a ser finalista pela terceira vez seguida. É, Esse é o trabalho, né? É o trabalho de você ter um trabalho de base, é um trabalho de você ter colher os frutos com um técnico vitorioso e grandioso como é o Deschamps também. E aí você vê o que a Suécia tá fazendo aí, né? Ele basicamente é aquela figurinha do do urso polar no Texas aqui, ó. Eu vou colocar na minha cara assim, ó. O urso What the hell? O Polar Bear em Arlington, Texas, tá ligado? Tipo, não tem o que fazer, gente, pelo amor de Deus. É até meio triste pensar que, né, quando a gente olha, né, para a Suécia, conseguiu jogar de certa forma bem, obviamente muito bem contra uma Tunísia muito desgastada, destruída,
3 técnicos em 6 meses, não tem trabalho, jogou mal controlando, obviamente, jogou dentro das suas limitações bem, até contra o Japão, mas contra a França pegou um adversário muito alto, um adversário muito de alto nível. E aí você tem um jogo onde Olise, Dembélé, Barcola, Mbappé, esse quarteto, né? Esse quarteto da desgraça consegue jogar bem de novo, encaixa muito bem as suas jogadas, o Olise jogando mais uma vez muito bem. Ele, novamente, uma França que não precisa atacar o tempo todo, não precisa ficar com a bola o tempo todo, né? Os times do Deschamps têm essa característica de não ficar com a bola o tempo todo, mas quando fica com a bola sabe muito bem o que fazer, né? Tem a aproximação, tem um jogador que sai dessa linha de ataque, vai até a defesa para recompor e construir as jogadas. O Mbappé não é um jogador fixo, é um jogador que volta para reconstruir as jogadas também. E aí você tem vários jogadores de muito alto nível nas suas posições, tanto para defender quanto para atacar. É bizarro, é assustador como a França joga, né? E uma Noruega que, assim, acho que não vou perder mais tempo do que só o meu comentário. Até antes da parada, até levou lances de perigo, teve a chance de abrir o placar, inclusive, ou empatar o placar, na verdade, inclusive depois do gol tomado do Mbappé, mas acabou, estava impedido o jogador, né? É difícil, gente, é difícil, né? Você depende de duas forças motrizes. Ai, Matetai, perdeu um gol feito. Você tem a dependência de duas forças motrizes, que é o Gyökeres e o Isaac, e o Elanga ajudando com o Ayali também, mas é uma seleção muito fraca, né? Uma seleção que tem muitos problemas. O Zertstrong até jogou muito bem, né? A Suécia poderia ter levado uma goleada histórica, se não fosse ele também. É claro que ele não vai ser o meu voto, até porque ele tomou 3 gols e não faz nem sentido. Em voto, obviamente, vai ser no Mbappé. Mbappé que chega a 18. Eu falei certo? 18 gols na Copa do Mundo. E o Messi que tá com 19. A disputa vai ser intensa com esses dois, tá? Podem anotar. Então, assim, obviamente meu voto vai ser no Mbappé, não tem muito o que fazer. E paciência, vamos enfrentar esses caras assim mesmo, na fé e na coragem. Bom, gente, tá finalizando aqui mais uma partida, né? O México está vencendo por 2-0. Tô gravando nos finais aqui, faltam 7 minutos de acréscimo, pode ser que acabe tomando mais gol. Mas o México vence, por enquanto, né? Obviamente pode acabar tomando gol. México que por enquanto não tomou gol, junto com a Espanha, a seleção que não tomou gol por enquanto nessa Copa do Mundo. Uma seleção muito forte fisicamente, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessa partida muito boa do primeiro tempo do México, né? Um primeiro tempo bastante empolgante, um segundo tempo um pouco mais controlador por parte da seleção mexicana, contra um Equador que estreia na competição muito bem, mas pouco efetivo de fato na hora de concluir suas jogadas, e passa muito pela própria qualidade do próprio centroavante Valência, né? Que é muito desastroso, para dizer palavras mais doces do que essa. Tem um segundo jogo muito ruim no quesito de finalização e também de conclusão também de jogadas contra Curaçao, e também enfrentou um dia muito inspirado do Eloy Room e pelo menos conseguiu o empate, mas acabou vencendo a Alemanha, jogando muito bem, colocando bastante pressão, sendo um time muito mais ofensivo, sendo um time bastante propositivo contra uma seleção alemã que pouco tentou, pouco se mostrou afim da partida também. E claro, enfrenta uma seleção mexicana muito boa, uma seleção mexicana que vem jogando nesse modelo de linha alta, né? Quando a gente fala, por exemplo, de como a seleção equatoriana entrou: Galíndez, Franco, Ordonhas, Pátio, Hincapié, Eboá, Caicedo, Vite, Angulo, Plata e Valência. Veio num esquema de 4-4-2, né, tentando colocar o Plata e o Valência para tentar fazer essa mobilidade e transição na frente, para tentar segurar essa bola. Não é muito a do Plata, né, mas tentava principalmente com o Angulo e com o Eboá, né, de cada um dos lados, tentar dominar esses lados de campo. Talvez não fosse a estratégia mais certa, mas certamente nessa linha média alta, né, com o Pátio saindo um pouco mais para apoiar esse meio de campo na hora de sair como um líbero, o Caicedo e o Vite não ficaram muito expostos contra um meio de campo muito sólido, né? E um primeiro de tempo do México, quando a gente olha a seleção mexicana: Rangel, Galhardo, Vázquez, Montes, Santos, Mora, Lira, Romo, Quinhões, Jiménez e Alvarado, muito bem postado, muito bem, taticamente muito bem feito, né? Porque é um primeiro tempo onde o México ataca bastante as entrelinhas e se posta bastante, né, nesses entrelinhas sem a bola para tentar roubar essa bola no contra-ataque. Não à toa o primeiro gol nasce nessa jogada de contra-ataque, num passe do
do Alvarado pro Quinhões. O Quinhões faz mais um gol nessa Copa do Mundo, seu quinto gol, seu terceiro na Copa do Mundo, né? O seu quinto gol da seleção mexicana. E o segundo gol sai numa jogada de ataque do Jiménez, faz o seu gol, conseguir fazer muito bem esse papel, né? Esse papel de ser esse 9 goleador, consegue jogar muito bem também nesses entrelinhas. E aí você tem um segundo tempo também de mais intensidade no requisito do parte do Equador, né? O Equador que obviamente precisava desse resultado, então precisava buscar mais, né? Então colocou jogadores mais ofensivos, jogadores um pouco mais para tentar explorar essas linhas verticais e tentar fazer um esquema de, se não dá para ir pelo meio, tenta focar totalmente pelos lados, mas também não estava dando, né? O próprio México acabou reforçando essas linhas verticais, né? Seja colocando, por exemplo, o Gutierrez, o Vargas, o Medi, o Jiménez também, depois entrou para voltar um pouquinho mais para trabalhar essa bola. O próprio Pineda e o Reis também ajudaram um pouco mais para se recompor, fazendo uma linha de 5. Então o México muito empolgante, o México que consegue jogar muito bem nessa situação contra a seleção equatoriana, que demonstrou bom futebol até certo ponto, mas obviamente o preço iria se pagar, principalmente por conta que está enfrentando uma seleção muito mais preparada, mais forte, mais disposta, como é a seleção mexicana. Tá jogando em casa também, até tem o fator casa que influencia bastante, né? Então, tá tendo agora, né? Agora a revisão de cartão vermelho, possível cartão vermelho, então pode ser que isso acabar tendo um cartãozinho vermelho para o jogador do Equador. Eu só vou acompanhar aqui com vocês também, né? Ele provavelmente vai dar o cartãozinho vermelho. Ele vai dar o cartãozinho vermelho pro Hincapié, né? O Hincapié que mereceu ser expulso por conta do trash talk, que não pode, né? Porque pode ser que entre naquela situação de pode ser uma ofensa preconceituosa, mas também pode ser um trash talk normal, mas enfim, não importa, como você está cobrindo a boca, eu não vou saber o que você está falando, você vai ser expulso de qualquer forma, porque não pode, tá certo, tá dentro da regra, né? Por exemplo, teve um que não foi colocado, né, que acho que foi do Bellingham, que ele não foi colocado o cartão vermelho por conta que ele tá falando pro próprio companheiro de time e não tá sendo provocativo com ninguém. Então, são contextos de análises também, né? Mas é um México que merece a vitória, mereceu a maneira de jogar. Mas diga o que você já nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e até a próxima.